os estudantes não precisam se deslocar para outras cidades, regiões. Que muitos jovens aqui do Cariri, dos vários municípios, vêm para Juazeiro do Norte estudar, em transporte escolar. Então nós apresentamos esse projeto para justamente mostrar essa relação real, né, que nós vemos aqui no Cariri e nos sítios, né? O sítio Lagoa é muito próximo da universidade. Ele está em Barbalha, mas ele é muito próximo. Então nós vemos aquele fenômeno que se chama rural e urbano se juntando, é o urbano. Junto com os estudantes do ensino médio, justamente para tratar de uma outra maneira a nossa relação, nossos convívios sociais, né? Já que nós vivemos numa época de barbárie crescente, de violência crescente, sobretudo dentro da política. No Nordeste, se não fosse o Nordeste, eu acho que seria pior, né? Em termos políticos, né? Então, o povo do Nordeste está de parabéns, o povo do Cariri, nós estamos trabalhando com a filosofia nesse sentido, sempre de modo comunitário. Professor, você, professor, é natural do Sul? Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Meus pais são nordestinos, já estão em bom lugar, mas eles sempre me criaram ensinando a importância do Nordeste. Eles vêm de Alagoas, e já falavam muito de Juazeiro do Norte, do Padre Cícero, né? Falando de uma cidade como a cidade de Romaria. E nos ensinaram desde criança, né, meus irmãos, um bom caminho de se viver, um caminho comunitário, um caminho. Então nós aprendemos muito, porque assim, o Nordeste está em todo o Brasil. Todo o Brasil ele foi construído pelos nordestinos, sabe? Pelas nordestinas, né? E nós temos em todo o Brasil essa contribuição. Eu não vou falar das coisas ruins, né, que nós sabemos quais são, mas uma educação que ela vem de berço daqueles que encontram dificuldade, daqueles que vivem no sertão, é uma educação para o melhor caminho, para você se conduzir da melhor maneira. Então eu aprendi e encontrei essa educação aqui no Cariri também. Professor, sobre digamos assim, como posso dizer, a experiência no campo, né, como o Espinosa do sítio, você falou do sítio Lagoa, como nessa região do Cariri, eu sei que tem muitas coisas a ser exploradas, né, temos a nossa Chapada do Araripe, né, tem e a gente observa muito no natural, a temporada do piqui, né, que é uma coisa bem interessante, né, da Chapada do Araripe, nosso gel aqui do Araripe, né? E nas suas pesquisas, você já conhece todas, digamos assim, todas isso aí, já teve conhecimento, assim, pessoalmente, nesses locais, na nossa região? Como eu falei para você, assim, desde 2015, mais ou menos, nós começamos a fazer um projeto de extensão que era Geofilosofia, pensando a região do Cariri cearense através da Geofilosofia de Tereza do Guatari. E na época eu lecionava também no mestrado de Desenvolvimento Regional Sustentável. Agora eu leciono no mestrado profissional em Biblioteconomia e no mestrado profissional em Filosofia. Eu tenho orientandos, inclusive eu combinei com você de trazê-los aqui para eles apresentarem o trabalho dele, apresentarem o trabalho. E todos esses trabalhos, uma menina é a Raquel, né? Abreu, ela é natural de São Paulo, mas ela já morou em vários lugares. E ela estava morando em Goiás, mas ela veio para cá porque ela viu esse curso e veio fazer o curso e está pesquisando aqui as comunidades do Cariri.
sobretudo com ênfase nos quilombolas. E eu sempre mostro nas minhas aulas, né, a importância de se conhecer a região. Você não pode fazer filosofia hoje sem pensar que a filosofia é um modo de você indagar, né, sobre a realidade que nos envolve. Não fomos nós que criamos a realidade. Então você tem, claro, a questão de Deus, mas você tem a questão da natureza. O Spinoza, ele não separa Deus de natureza. Deus e a natureza, para ele, se compõem. E ele pergunta assim, qual é a nossa relação ética com essa composição, né, que de uma certa maneira põe tudo que nós precisamos. Né? Então isso é ecologia. Se você não tiver essa compreensão, não adianta você ter uma crença num Deus que vai te dar uma suposta segurança para os seus interesses, né, particulares e dos seus próximos, sem você cuidar do meio ambiente e sem cuidar da mente, né, que a natureza mesmo possui. A natureza também tem uma mente, né? Tem um corpo, né? E por isso que nós temos um corpo e mente. Então, assim, se você não tem um acesso a esses saberes, que são saberes populares, né? E se você não vê os profetas da chuva, por exemplo, as rezadeiras, bezedeiros, os chás, que são de uma tradição, se você não aprende a ouvir a importância desses saberes, você só vai achar que a ciência, que nós não vamos negar, a ciência é muito importante, né? Claro, né? Porque tudo aquilo que é da sabedoria, da inteligência, né, que nós conseguimos conquistar, nós não podemos também depreciar os saberes que vêm do povo. Então, assim, eu não conheço todo o Cariri, mas assim, o Luiz Vitor, ele é natural de Campos Sales, e o trabalho dele, ele foi nosso aluno, ele entrou novinho no curso de filosofia, ele se formou, ele fez bacharelado, licenciatura, é professor da rede pública estadual, dá aula em Campos Sales, e está no nosso mestrado profissional em filosofia, e eu oriento em geofilosofia. E eu sempre mostrei para eles o mapa do Cariri. Tem estudantes no Cariri, um é de Aurora e o outro é de Antonina, né? Tem um que é de Salitre e outro de Mauriti, são regiões completamente. São municípios que fazem parte de uma micro-região dentro do Cariri. Então eu comecei a aprender, né, que não é só o mapa da Grécia que importa. Né? E além disso, nós discutimos que a filosofia não tem origem na Grécia. Os gregos foram na África, pesquisar na África. Né? A África tem as construções, as pirâmides, tem as construções históricas. Então nós temos uma concepção de história que às vezes só prevalece o mundo ocidental e esquecemos da África. Então o filósofo senegalês Cheikh Anta Diop faz parte dos nossos estudos também, né? Porque ele mostra que a África tem uma história. Então você construir uma pirâmide, você tem que ter matemática, você tem que ter geometria. E o Egito está na África. E nós sabemos que existem fósseis no Cariri, aqui na região de Santana, do Cariri, e outras regiões, que tem os seus correspondentes no Gabão, na África. Porque isso é história que nós temos que estudar, né, e mostrar a importância. Inclusive porque esse sítio aqui, ele é um sítio que você tem toda a evolução da humanidade, tudo aquilo que você pode pensar na humanidade. Tanto a evolução como a evolução, como os avanços como os retrocessos. Você tem assim uma filosofia que eu considero que ela é caldeirônica, do Beato Zé Lourenço. Tudo é de todo mundo, nada é de ninguém. Né? Eu conheci o Francinildo através do Spinoza no sítio, e ele trouxe todo o trabalho dele do Beato Roque Pinto de Miranda, que é bisavô dele. Então isso mostra que aqui a humanidade, ela é metafísica, ela é religiosa, ela é mística, ela é científica. Você tem um trabalho paleontológico, arqueológico, isso é uma riqueza que nós temos aqui nessa região. Então, o Francinildo, eu sempre falo para ele, nós estamos com um projeto de uma revista do nosso instituto, a nossa unidade acadêmica, o Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Artes. Fazendo uma revista, o título vai ser Risca, se for aprovar o maior apoio para o trabalho dele sobre o irmão, o Beato Roque Pinto de Miranda,
Nós também queremos instalar um curso de cinema e audiovisual com ênfase em mídias digitais. Então, nós daremos todo o apoio para a rádio comunitária, porque nosso trabalho é esse, nosso trabalho é comunitário. Aí, voltando ao trabalho da menina, da Raquel, o trabalho dela também é todo desenvolvido nessa questão dos saberes. Olha, existe uma palavra hoje chamada epistemologia. É uma palavra que quer dizer estudo dos conhecimentos, estudo dos saberes. Então, assim, existe uma epistemologia comunitária, que é o estudo dos saberes das comunidades. Estudo dos saberes das comunidades. Quer dizer, a epistemologia comunitária é aqueles saberes que vêm desde as comunidades. Daquelas vozes que às vezes elas não aparecem, só aparecem as vozes do poder, as vozes do saber e as vozes comunitárias de autorreferências, né? Elas aparecem justamente nesse trabalho feito a nível de uma ciência da informação, a nível de uma filosofia, de um jornalismo, né? De um design do produto, de um design de joias, como é feito na universidade, né? Da música, que de uma certa maneira compõe, né, essa unidade acadêmica que nós fazemos parte, o curso de filosofia, o curso de música, o curso de design, né? Fazem parte da unidade acadêmica ISCA, Instituto Interdisciplinar em Sociedade Cultural. Esse trabalho comunitário é um trabalho para impulsionar e desenvolver, por exemplo, o trabalho que vocês estão fazendo aqui na ADC. Então nós estamos trabalhando e é pelo trabalho que nós vamos conseguir a nossa libertação, nossa liberdade, né? Nos sair desses impasses políticos, né? E construir coletivamente para que não falte pão para ninguém. Isso aí, professor, é como se fala, garimpar a comunidade. Justamente. Está lá, sem voz, sem, como é que eu posso dizer? Sem visibilidade. Isso, exatamente. Aí, professor, o bairro que eu achei, uma vez você falou do Frei Damião, é o bairro que você está trabalhando lá. É lá no Caíque, né? Assim, nós começamos a trabalhar lá no Caíque, no Frei Damião, esse projeto. Trabalhamos, inclusive nós temos estudantes, a Ana Paula, que veio para a filosofia, ela foi bolsista da filosofia, e a Eve, né, ela foi para a URCA. Nós tivemos depois no Tiradentes, né? Nós tivemos no Amália Xavier, hoje nós estamos no José Bezerra, e futuramente nós estaremos aqui no Triângulo. E tem uma de ensino médio, é ensino médio, tem que ser ensino médio. Ensino médio tem o Zila Belém, né? Se não tem ensino médio, mas tem estudantes do ensino médio dessa comunidade, desse bairro, que estude em algum colégio próximo, ou polivalente, alguns. Estudo próximo aqui. Nós vamos, se tiver estudantes de colégio próximo aqui, que deve. Quais são os colégios estaduais mais próximos que tem por aqui? Adalto Bezerra. Adalto Bezerra, pode ser. Já tivemos no Adalto Bezerra também. Ele é o mais próximo. Já tivemos lá. Então, assim, o nosso trabalho é um trabalho que ele tem muito essa relação com os saberes. Ele não é um trabalho que aparece em outdoor, né? Porque, assim, quando a coisa é privada, você tem as rádios que você sabe muito bem, que você vai lá, compra um horário, você faz a propaganda. Então, toda hora você vê esses colégios, essas universidades particulares, né, sendo, digamos assim, publicizadas. Elas são privadas, mas são publicizadas. A Rádio do Crato, por exemplo, ela é o quê? A universitária de lá? A URCA? Sim, eu tenho uma rádio lá, né, agora? Não, a URCA é pública, né? A URCA é estadual, é pública, né? Então, assim, nós temos o curso de radiojornalismo, nós temos o curso de jornalismo de rádio. E tem o curso de telejornalismo, dentro do jornalismo. Então, assim, os estudantes ali, eles estão aprendendo a trabalhar com esse tipo de público, né? Meio de comunicação, né? Comunicação. O curso era comunicação social, agora é só jornalismo. Mas aí o que eu digo, nós temos que levar esses projetos justamente para todos os bairros populares. Né? Mas eu pago alguma coisa, professor? Não, o curso é público. Né? O curso é público. Não, porque a gente está ao vivo na página da rádio também, então algumas pessoas estão assistindo e talvez façam essa pergunta, né? Se paga pelo curso. Não paga, o curso é público, você tem que fazer o Enem. O Enem, né? Agora os projetos, uma vez o nosso projeto, os projetos aqui na universidade, o estudante entrando,
ele vai fazer parte de alguns projetos, de alguns professores, ele vai ganhar uma bolsa. A bolsa R$700 por mês para o ensino superior e 400 para o ensino médio. Isso já ajuda, né? Então, quer dizer, é um trabalho que ele não aparece, ele só aparece quando você vê numa rádio como essa aqui, com uma rádio comunitária. E é uma alegria para nós podermos vir aqui falar. Professor, essa rádio aqui, ela está com mais ou menos, Marco, está com 8 meses fixa, né? Isso, aqui. E ela já vem desde lá de casa, lá da sala, né? Da cá. Aí agora que realmente nós aqui estamos se equipando, como você está vendo aqui, uma mesinha de som, um cabeçote, um computador, a internet, tudo se equipando no lugar, uma sede própria, né? É como você fala, a gente estamos aqui procurando, como é que se diz, dar voz onde ela não está existindo. Eu achei bem interessante isso aí que você falou, né? Eu acho que, como é que eu posso dizer? Eu acho que ele já deu assim, a expressão que você entendeu da voz, que você falou, né, no caso, da voz aonde ela não está chegando. Eu acredito que aqui é bem parecido, né, professor? Concorda? Da raiva DC como ela está começando. Não é bem parecido, é a própria realidade. É a própria realidade do que nós estamos vivenciando aqui. Então o Spinoza, ele é um pensador que ele fala do comum, aquilo que é comum. Aquilo que é comum a todos nós. Nós temos um corpo, nós temos uma mente, mas nós precisamos potencializar nossas relações com a comunidade, potencializar, você encontrar meios de aumentar a sua potência de pensar e agir. Isso implica os afetos, né? Ou seja, porque nós agimos e padecemos. A ética é quando você age em relação ao outro, não para prejudicá-lo, mas para potencializá-lo. Então, potencializar uma comunidade é dar voz a essa comunidade. Então, essa rádio é altamente espinosana nesse sentido, porque a ética de Spinoza é uma ética da natureza, né? Que põe tudo para nós que nós precisamos. Cidade, né, em o Triângulo Crajubal, Crato, Juazeiro e Barbalho. No nosso bairro aqui, eu sinto, e agora, na verdade, assim, no meu aqui, por exemplo, na minha vivência aqui nesse bairro, né, morada e tudo, esse bairro aqui ele é muito assim, ele é um bairro, não tem assim uma coisa assim divulgada, é um bairro assim, digamos assim, não tem um projeto potencial, não tem uma, como é que eu posso dizer, não é assim um bairro assistível, esse bairro aqui. É um bairro assim completamente que a gente sente que esse bairro aqui é um bairro que eu posso dizer que não é lembrado. É a expressão que dá esse bairro, porque a gente estamos chegando aqui com a rádio, através, né, Marco? Através nós conhecemos através do nosso instituto, né? Eu trabalho como eletrotécnico também na parte de elétrica, eletricista numa ótica, uma vez conhecemos e vimos o aplicativo da rádio ADC. Aí nós estamos nessa batalha. Então, professor, o primeiro projeto que está chegando lá bacana no bairro aqui, está sendo esse aqui. Aquela voz que não era escutada. Gostei muito lá, você foi bem na raiz mesmo, tá entendendo? Então, aí dá aquele sentimento, aquele pensamento que a gente sente aqui no bairro, realmente. Lá no João Cabral, no bairro São João Cabral, lá sim, tem muitos projetos que é onde o bairro onde Marco mora, Aí nós temos o bairro Frei Damião, que é o bairro Frei Damião, um dos bairros mais novos do que esse bairro aqui. E hoje está uma potência no conhecimento da universidade, como você como é que se diz? Digamos assim, vê os projetos lá e tudo, análise dos projetos lá dentro lá. E o bairro Triângulo aqui é um bairro que eu posso dizer a você, que é um bairro realmente carente. Um bairro carente e tem essa necessidade de ter assim algum projeto para alavancar aqui dentro. Eu acredito, professor, que
essa rádio aqui é uma primeira. Eu estou analisando dessa forma, tá entendendo? Eu acho que através da nossa rádio, aqui nós, da Rádio aqui ADC, nós vamos, digamos fazer assim, divulgar mais aqui o nosso bairro, através como é que eu posso dizer, dessa ação da nossa emissora aqui, é onde o professor está tomando conhecimento do bairro hoje. Né? É incrível. Então, assim, eu considero que a época que nós vivemos, e é preciso atentar para isso, é uma época que tem uma mudança que talvez nós sejamos a última geração a presenciá-la, que é a passagem do analógico para o digital. Eu vou dar um exemplo de analógico e digital. Se você pegar um jato de água numa mangueira e você colocar aquele jato de água, aquela continuidade, né, esse processo é analógico. Um exemplo bem simples. Mas se pegar uma bica, uma torneira gotejando bem devagar, esse processo é digital. Porque você tem uma gota, você tem um intervalo e a outra gota vai cair. Quer dizer, tem uma descontinuidade que o jato não tem. O jato de água ele é contínuo. Então nós vivemos uma época que é uma época digital, que é uma época que você vai trabalhar quase com que o instantâneo. E a época digital é a época que você vai medir, você vai encontrar meios de medir, por exemplo, a quantidade de chuva que está caindo, por exemplo, agora. Então tem aparelhos. Então você tem controle de medição para todas as ações. Então nós vivemos uma sociedade que ela controla a partir do digital e virtual. Mas ela não controla, não consegue controlar as vozes que vêm da terra, que vêm dos saberes, da criatividade. Então, para um bairro se alavancar, ele tem uma criatividade que está em potência. E essa criatividade, ela passa pelos meios digitais. Ela passa pela mídia, ou o que o Guattari chama de pós-mídia. Então, ter essa rádio aqui, você já tem um salto, digamos assim, existencial, um salto afetivo, que você tem vozes que se expressam aqui. Em outros lugares você não se expressa. Por exemplo, você vê ali, ó, caixa de ovo dando acústica. Nós estamos construindo alguma... Isso é criatividade, mano. Isso é criatividade. Como as cisternas de placas são feitas no sertão, quando não tinha água. E quem fez a cisterna de placa foi o Nel, o Manuel Paulo de Carvalho, o Nel, que ele aprendeu aquilo sozinho. Ele foi para São Paulo trabalhar na construção de pista, ele falou, não, vou fazer, então. Ele não conhecia o cimento, quando ele viu o cimento ele ficou impressionado. E aí ele começou a trabalhar e fazer o quê? Fazer um reservatório que ele inventou para conter a água, para as pessoas não morrerem de sede. Porque assim, a fome ela é crucial, mas a sede é pior. A sede é pior. E nós vivemos dentro de um paradigma chamado combate à seca. E o povo do sertão, ele mudou esse paradigma do combate à seca para a convivência com o semiárido. Isso é geofilosofia, isso é povo, território, isso é Spinoza, isso é Deleuze, isso é Guattari, isso é pós-mídia. E a pós-mídia é criada coletivamente, comunitariamente, né? Onde você não separa filosofia, ciência e arte. Porque filosofia não é o que você faz na academia, filosofia é o que o povo faz. Ciência vem dos saberes que o povo faz. Que as mulheres aprenderam a observar como é que as plantas crescem. Se você pegar, por exemplo, lá no Egito, a questão de Ísis e Osíris é a questão da cevada. É a questão de um processo de conhecimento de como brota da terra os grãos, e as mulheres que sempre conviveram com a terra, elas aprenderam esse processo e trouxeram essa liberdade. Hoje em dia você tem fábrica de cerveja. E tem milionários que são donos de casa de cerveja. Mas a cevada não é só para cerveja, a cevada junto com o trigo serve para fazer outros alimentos, inclusive o quibe. Né? Então, gente, é um aprendizado que jamais morrerá nas sociedades que nos controlam. Então, como fugir desses controles? Produzindo, através da pós-mídia, dissensos, divergências que vêm das vozes do povo.
Você tem que reclamar os impostos que nós pagamos e tem milionários aí que não pagam impostos. É desse jeito. Professor Dr. Luiz, e o próximo Spinoza? Então, o próximo Spinoza no sítio, nós já tínhamos que ter feito o segundo, mas a pandemia, ela modificou tudo. Então nós vamos fazer, nós faremos, muita gente... Eu sou convidado para participar de muitos cursos no Brasil, sobre esquizoanálise, que é uma clínica que estuda, por exemplo, a psicose, inseparável do capitalismo. O capitalismo é o sistema econômico e político onde tem o processo esquizofrênico. Por exemplo, uma clínica psicanalística como a freudiana, ela estuda a neurose. Mas o Guattari, que estudou com o Lacan, o Jacques Lacan, que foi um psicanalista, que modificou a psicanálise freudiana, o Guattari ele aprendeu que é preciso ouvir o que os psicóticos falam. E o Guattari ele também era um militante, né, de esquerda, que falava das questões do povo, ele também vem das comunidades, né, sofridas. Então ele trabalhou numa clínica durante muito tempo, numa clínica de psicóticos, e ele aprendeu como ouvi-los. Ele diz, olha, a esquizofrenia não é uma coisa alegre. Quer dizer, o esquizofrênico como entidade. Agora, o processo psíquico, a psicose, como aqueles que têm uma tendência para a psicose, né, eles olham o mundo, é algo que nós temos que aprender a ver e ouvir. Porque eles trazem alguma coisa que é um olhar crítico para a sociedade que nos controla e que nos explora. Assim, como é que pode hoje você ver uma guerra, onde a guerra não é entre soldados, mas a guerra onde morrem crianças, morrem mães, morrem mulheres e crianças que crescerão sem ter pais, sem ter mães, sem ter parentes, sem ter, né, os seus próximos. Quer dizer, que sociedade é essa? Nós estamos na civilização ou na barbárie? E nenhum desses povos são ateus. Todos eles têm, digamos assim, Deus. Então, assim, o que nós vemos é que é preciso conter a barbárie e, nesse sentido, a filosofia, o pensamento, né, ele age junto com, por exemplo, filosofia e esquizoanálise, que seria uma clínica que vai tratar da psicose para ver que o capitalismo, além da exploração, ele produz doença mental, ele produz esquizofrenia. Professor, você bateu numa tecla muito interessante. Hoje você vê aí a doença que chama a doença do século, é a depressão hoje, depressão, o vazio. Muito essa doença se torna um vazio. Você é uma das pessoas, doutor, que tem toda a autoridade para falar o que é essa doença do século, que é a nossa eu vou fazer uma propaganda aqui, gente, das nossas aulas. Depois eu até vou mandar os vídeos para vocês, se quiser colocar na página. Nas nossas aulas, que é o celular, nas nossas páginas, nós fazemos assim, nas nossas aulas, desculpe, nós fazemos assim, nós dividimos a aula que nós temos na quinta-feira em duas partes. Filosofia da diferença, né? A aula é filosofia da diferença. Nós trabalhamos a ciência dos incorpóreos e a clínica dos afetos transitivistas. Isso na quinta-feira, no curso de filosofia. Na terça-feira, nós temos uma disciplina que é a História da Filosofia 4, Contemporânea 2. Nós estudamos a questão da liberdade. Então nós pegamos autores que eles vão perguntar assim, qual é a função do direito na sociedade humana? E autores que vão perguntar como é que a nossa vontade ela se torna uma vontade boa. Isso na aula de terça-feira. Na aula de quinta é que vem essa questão das ciências dos incorpóreos e da clínica dos afetos transitivistas. Por exemplo, um filósofo como o Spinoza, na filosofia dele, a depressão ela não é admitida. Quer dizer, tudo que ele pensa, tudo que ele escreve é para que as pessoas não entrem em depressão. O que é depressão? A depressão é um mau encontro que nós fazemos na nossa vida, mas não é somente um mau encontro porque você tem um corpo e você tem uma mente. O homem, ele não apenas
tem um corpo ou uma mente pela qual ele pode pensar e ter ideias. O homem, ele fala e ouve. Você vê e ouve. Isso chama-se de percepção. E você sente, você tem afetos. Você pode ter mau encontro. Por exemplo, eu estava vindo de moto para cá, falando, vamos deixar essa carreta passar aí. Isso é um mau encontro. Agora, existem maus encontros, e aí digamos assim, um sintoma da depressão. Pode entrar. O sintoma da depressão, hoje, ele é ocasionado pelo o que o Spinoza vai chamar de primeiro gênero de conhecimento, que é o conhecimento por ouvir dizer. Nós ouvimos as coisas falarem e de repente as pessoas falam as pessoas falam de fatos que ocorreram e nós acreditamos, mas não sabemos as causas que provocaram aqueles fatos. É interessante. Então você fica impregnado pelo ouvido, né, de determinados efeitos, você não conhece as causas. Essas causas. Mas olha só, na clínica dos afetos transitivistas, nós entendemos que nós não paramos um momento, nós somos afetados de toda maneira, nós temos um trânsito em meio aos afetos. Isso aqui chama-se clínica dos afetos transitivistas. Você tem que andar, você tem que ouvir, você tem que ligar o rádio, você está transitando. Mas o Guattari, o Spinoza e o Deleuze, nos estudos que nós fazemos, eles têm uma relação, nos nossos estudos, com um autor chamado Gregory Bateson. Esse autor, ele tem um livro chamado Passos para uma Ecologia da Mente. E ele estudou os esquizofrênicos e os alcoólatras desde 1956. E aí ele criou um conceito junto com psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, antropólogos, filósofos, linguistas, homens das ciências humanas. Conceito de duplo vínculo. O conceito de duplo vínculo é quando alguém fala alguma coisa para você, mas que naquela mensagem está implícito alguma coisa que é uma ameaça, que é um terror, que é um medo. Então, a mídia que nós transitamos, ela permite que muitas mensagens cheguem a nós, e são mensagens não que somente são falsas, fake news, mas são mensagens que nos impõem terror, medo, e você fica... O duplo vínculo, vou mostrar para vocês um exemplo muito tranquilo. O duplo vínculo é quando você está numa sinuca de bico, num beco sem saída, num mato sem cachorro, quando você ouve alguma coisa, que aquilo você não sabe para onde ir. E uma criança, quando ela é educada dessa maneira, ela é propensa a ter sintomas esquizofrênicos e começam a ter sintomas de depressão. Começa numa criança. Não começa na criança, mas não começa só na criança, começa em todos nós. Tanto o adulto como a criança ou o adolescente, ele pode se tornar depressivo, não por uma doença no fígado, um problema que ele tem no fígado, é pelo que ele ouviu. E o que ele ouviu traz uma mensagem que ela é contraditória, que ao mesmo tempo ela diz e não diz. Ela disse que diz e não diz. É alguma coisa que você fica num beco, você não sabe decifrar aquela mensagem. Não é que ela é falsa. Dentro de uma mensagem falsa, vem mensagem de terror. Aí, como eu falei que eu estudo também a questão da ciência da informação, da ética da informação, existe um pensador chamado Rafael Capurro, que ele estuda não a sociedade da informação, mas as mensagens que nós recebemos. E dentro do estudo, ele foi um padre, ele foi um teólogo, ele sabe que dentro dos estudos da teologia existe o estudo dos anjos, os mensageiros. Então os anjos, eles são estudados pela angeologia, mas ele constrói dentro de uma filosofia da informação. O Rafael Capurro, que é de origem uruguaia, depois ele foi para a Argentina, estudou lá a filosofia, depois foi para a Alemanha, estudou lá e fez uma filosofia dele, filosofia da informação. E ele vai dizer o seguinte: nas nossas mensagens, nós temos que estudar essas mensagens para entender justamente o conteúdo dessas mensagens e para aí fazer uma ética da informação e ter um cuidado que nós falamos nas rádios.
É o cuidado que nós estamos tendo aqui. Você está entendendo? Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma ética da informação, uma ética do cuidado, para não produzir depressão e esquizofrenia. Eu não quero saber do que as outras rádios estão falando. Eu estou falando que aqui agora nós não estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo um trabalho ecológico para cuidar das mentes das pessoas. Quem está ouvindo provavelmente está gostando e vai gostar, né? Porque isso é próprio de uma sociedade e de uma história que nós não tivemos notícia, que é a história de uma sociedade cibernética. O que é cibernética? É uma ciência do controle do governo. E a cibernética implica a informação. Porque a relação que nós tínhamos antes da Segunda Guerra Mundial com a matéria era uma relação de estudo de massa e energia. E de repente começou-se a estudar a relação do som físico, o que nós podemos transmitir através do som para levar mensagens, sobretudo para conduzir transporte de navios, para conduzir mercadorias durante a guerra. Então surgiu uma falando e um vídeo ali, outro vídeo aqui, quer dizer, mas se nós não levarmos isso para trazer o sentido comunitário, né? Se nós não trouxermos o sentido comunitário, né, de tudo que nós estamos falando, nós estamos numa sociedade da informação. Eu estou ali, ó, falando, estou aqui com o meu amigo aqui, numa rádio comunitária. Eu não posso nem gravar porque liberou, não tem mais espaço. Mas o que acontece? Acontece que se você não entender que a sociedade da informação ela produz uma desigualdade hoje, que nós não fazemos ideia, que é uma desigualdade não somente daquele pobre e rico que tem dificuldade material, que a gente quer diminuir essa desigualdade, mas a desigualdade a nível da informação. E essa desigualdade a nível da informação, ela faz a tua cabeça, sabe aquele termo? Ele está com a cabeça feita por outrem, impregnado. Então nós temos que ter uma ecologia da mente, é isso que ele está falando, para não produzir esquizofrenia. E o Gregory Bateson, quando ele faz uma ecologia da mente, ele permite que o Guattari escreva um livro, as 3 ecologias. Cuidado com a mente, com o ambiente e com o social. São as 3 ecologias. É isso que nós estamos no nosso projeto. Não está bacana isso? Bacana, professor. Muito bem. Então assim, quando vocês quiserem me chamar para vir aqui, eu venho com maior alegria, porque a filosofia ela é filha da cidade. Mas a cidade, ela está junto com a zona rural, junto com o planeta, junto com as populações. E nós estamos falando aqui, independentemente do credo que as pessoas possuam, do modo que elas vivem, a opção afetiva delas, né? Que hoje nós estamos no mundo da diversidade. Então, assim, é você entender que nós estamos colaborando não para a barbárie, mas sim para a civilização. E nós não queremos violência, né? Quando você faz educação, né, você não quer violência, você quer um convívio melhor entre as pessoas. Professor, eu uma vez assistindo o Fantástico, né, da Globo, é incrível, as pessoas que não sabiam que tinha nascido com autismo, né? É incrível como as pessoas tranquilas, os atores, as atrizes, dizendo que tem esse problema, né? Mas, não é, como é que eu posso dizer? O autismo é um distúrbio. As pessoas que não sabiam, depois descobriram que tinha o diagnóstico de autismo, né? E depois que descobre, às vezes você vê a pessoa está aí, é tranquila, a pessoa, né, não demonstra nada, mas como é que pode ser isso? É o que eu falei para você, assim, nós somos seres que nós falamos, ouvimos, sentimos, e a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que ela tem um tipo de comunicação que nenhuma outra teve. Olha, quando o livro foi inventado, as relações entre os seres humanos
foram alteradas.